O Adventismo do Sétimo Dia é uma seita? Esse é mais um vídeo da nossa série Seitas e Heresias. No vídeo de hoje nós vamos estar verificando as suas principais doutrinas e seus principais ensinamentos. E vamos então tirar todas as nossas conclusões com respeito à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje você vai aprender comigo tudo sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se ela é uma seita ou não. Gostaria juntamente com você de estar fazendo a leitura de um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2, e versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias, de festas e de luas novas, ou de sábados. Pastor Joel, quem foi o fundador do Adventismo do Sétimo Dia? O fundador do Adventismo foi Guilherme Miller. Ele nasceu no ano de 1787 e depois, dando continuidade nos seus ensinamentos, foi a Ellen White, que nasceu no ano de 1827. Para o Adventismo do Sétimo Dia, os livros de Ellen White têm a mesma autoridade e a mesma inspiração profética que a Bíblia. Com respeito à Trindade, eles dizem que sim, que creem na Trindade. Porém, tem um detalhe importante que gostaria já aqui na introdução desse vídeo de dizer, que eles acreditam que Jesus, ele é o Arcanjo Miguel. Eu gostaria de fazer um comentário desses dois pontos aqui iniciais que eu falei, primeiramente com respeito à autoridade dos livros publicados por Ellen White, onde eles consideram os escritos de Ellen White, que é para eles a profetisa, né, e a principal profetisa, inclusive todas as doutrinas e ensinamentos do Adventismo são baseados nos livros de Ellen White e na Bíblia. Ou seja, para eles os livros da Bíblia não são suficientes para os ensinamentos e doutrinas, mas eles precisam, né, também usar os ensinamentos e as revelações da profetisa Ellen White para que possa completar os ensinamentos bíblicos. E aqui é uma grande contradição aquilo que está escrito na palavra de Deus. O segundo ensinamento errado que eu citei, e nós vamos estar fazendo um pequeno comentário também com respeito a Jesus, que para eles é o Arcanjo Miguel. Bom, se eles dizem que acreditam na Trindade e ao mesmo tempo Jesus é o Arcanjo Miguel, então Jesus já não é mais o Criador, mas uma criatura. Então seria impossível Jesus ser o Arcanjo Miguel e seria impossível o Arcanjo Miguel ser Jesus. Uma outra doutrina errada que nós vamos encontrar aqui é com respeito à salvação. Para eles, a obra de Cristo na cruz ela não está ainda completada, ou ela ainda não foi concluída. Quando Jesus disse, está consumado, ainda, na verdade, não estava consumado. Existem pecados consumados, mas não expiados. Para eles, nós não vamos ser salvos pela fé mediante a graça, mas precisamos também da guarda do sábado se nós quisermos sermos salvos. Ou seja, guardar o sábado é essencial para a salvação. E para eles, o espírito não é pessoal, mas é somente uma espécie de fôlego. E as pessoas que hoje morrem com Cristo, elas estão dormindo e estão esperando, então, a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja. O outro ensinamento deles é que no ano de 1844, Jesus passou do primeiro compartimento do santuário celestial para o Santo dos Santos, isso para concluir a obra da redenção. E agora ele está então fazendo o juízo investigativo. Eu já falei aqui de muitos pontos e muitas coisas interessantes, mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, me dê a honra da sua inscrição e também ative o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado pelo YouTube. Assim você vai ficar sempre por dentro de todos os vídeos novos, interessantes e relevantes que aqui todas as semanas eu publico no canal. Voltando a falar um pouquinho de William Miller, que foi o criador dos Adventistas. Ele nasceu em uma família batista. Depois, estudando a Bíblia, ele começou a falar da volta de Jesus e disse que a volta de Jesus aconteceria nos próximos 20 anos. Depois, então, ele anunciou dizendo a data específica da vinda de Jesus. Ele disse, no ano 23 de março de 1843, Jesus voltará. Chegou na época da data precisa e o que aconteceu? Jesus não voltou. Então ele disse que ocorreu alguns erros de cálculo
e ele remarcou essa data agora para uma nova data. Então ele vai dizer no 22 de outubro de 1844 é que Jesus vai voltar. E como nós sabemos, Jesus não voltou, ele errou novamente. Ou seja, ele criava datas da vinda de Jesus. Quando Jesus não voltava, ele justificava dizendo que acontecia algo no mundo espiritual para justificar o seu erro e a sua falha. E no passar dos anos, então, irá se converter uma mulher que se chamava Ellen Goldwhite, e ela se tornará então a profetisa número 1, aquela que vai ser a escritora principal dos adventistas. Interessante que eles afirmam que os ensinamentos e os livros de Ellen White têm a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Eles afirmam que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui é uma alusão aos ensinamentos de Ellen White. Ou seja, eles estão dizendo que os ensinamentos e escritos de Ellen White estão de pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, e este é um ensinamento errado, é um ensinamento totalmente contrário à palavra de Deus. Naturalmente que nós não vamos conseguir, através desse vídeo, falar de todos os detalhes com respeito a esta seita chamada Adventista do Sétimo Dia, porém nós vamos falar aqui pelo menos dos principais pontos. Se houver necessidade, nós vamos então fazer um vídeo detalhado falando de cada ponto específico com respeito aos Adventistas do Sétimo Dia. Bom, vamos falar um pouquinho do sábado. A questão não é o sábado em si, mas a questão é de nós estarmos mais no período da lei, do antigo concerto, do antigo pacto. E nós estamos vendo nesses últimos dias um grande crescimento dessas igrejas pseudo-cristãs que estão agora incluindo na palavra de Deus a lei e as guardas de sábado. Na verdade, isso é um retrocesso espiritual. Isso é voltar às práticas antigas da antiga aliança. A Bíblia nos ensina que o sábado, após a morte de Jesus, ele foi abolido e hoje eu e você não somos mais obrigados a guardar o sábado. É bem verdade, né? Precisamos aqui abrir um parênteses para explicar algo. Nós precisamos sim guardar um dia da semana para estarmos cultuando ao Senhor, mas não é necessariamente você guardar o sábado, você pode guardar o domingo, você pode guardar a segunda, você tem que guardar um dia da semana para que você esteja na presença de Deus. Normalmente, as pessoas hoje guardam o domingo, ou seja, separam o domingo para estarem consagrando a sua vida a Deus. Interessante, quando Jesus está com seus discípulos, ele vai levantar o pão, ele vai partir, e ele vai dizer, este é o meu corpo que é partido por vós. Depois ele vai pegar o cálice e ele vai dizer, este cálice é o cálice da nova aliança, do novo pacto, no meu sangue que é derramado por vós. A Bíblia vai dizer que se há um novo, já não há mais valor o velho. É por isso que hoje eu e você estamos fazendo parte de um novo pacto, é o pacto de uma nova aliança em Cristo Jesus através do seu sacrifício. E eles afirmam com todas as letras que Constantino ele trocou o sábado pelo domingo. E isso de fato não é assim. Até porque a palavra domingo por si só significa dia do Senhor, porque foi nele que Jesus ressuscitou. Marcos capítulo 16, versículo 9. O primeiro culto cristão aconteceu em um domingo. João capítulo 20, versículo 1. Os cristãos no Novo Testamento eles se reuniam no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Atos capítulo 20, versículo 7. Ou seja, então essa prática de ir para a igreja, de se reunir como igreja, se tornou algo comum no dia de domingo. Eu quero contar para você aqui um testemunho pessoal de algo que aconteceu comigo. Não é um testemunho de uma outra pessoa, mas é algo pessoal que eu vivi. Um certo dia, conversando com uma pessoa que eu conhecia, era adventista do sétimo dia, eu fui até ao supermercado juntamente com ele, e quando chegamos ao supermercado, eu estava ainda um pouco em dificuldade financeira nessa época, e eu fui até a carne de porco e comecei a ver a carne de porco que estava com os preços mais baratos, né, do que as carnes de boi. Então eu falei, vou economizar um pouquinho e vou pegar uma carne aqui de porco, né? Assim a gente consegue também economizar. De repente chega esse meu amigo, esse irmão adventista, né? E ele fala, o que você está fazendo, Joel? Você não sabe que nós não podemos comer carne de porco?
Eu disse, olha, a Bíblia na verdade diz que através da oração todo alimento ele é santificado. Ele falou, eu não acredito que você vai comer carne de porco. E pegou e saiu. Ele foi com outro carrinho, foi pegar outras coisas. Encontro novamente esse irmão e olho para o carrinho que ele estava levando e lá tinha alguns alimentos e a metade do carrinho estava cheio de bebidas alcoólicas. Eu falei para ele, pois é interessante, né? A gente não pode comer carne de porco, mas bebidas alcoólicas a gente pode tomar à vontade. Esse irmão, ele ficou todo sem jeito, ele ficou procurando algumas desculpas, mas no final das contas a gente vê que são pessoas que estão falando de algo que nem mesmo eles conhecem ou praticam. É bem verdade que a gente também não pode generalizar, mas estou contando algo pessoal que aconteceu comigo. Um detalhe importante que eu gostaria de falar é que pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, elas estão procurando servir a Deus em várias religiões e em várias seitas. O que nós precisamos é orar por essas pessoas. O que nós precisamos é tentar ajudar essas pessoas a saírem dessa escravidão espiritual que elas se encontram. Até porque eu e você talvez um dia já estivemos lá também. Inclusive eu quero convidar você para colocar aqui nos comentários se você já fez parte de uma outra igreja, de uma outra religião e você se converteu e você hoje está transformado servindo a Deus. Eu quero pedir a você que coloque aqui nos comentários, eu quero ter o prazer de ler e de me alegrar juntamente com você. Inclusive também se você pensa de maneira contrária, coloca aqui embaixo nos comentários. Uma segunda experiência pouco agradável que eu vivi, sempre relacionado aos adventistas. Um dia, conversando com um adventista, ele disse, eu quero apresentar para você um amigo. Eu disse, sem problemas, pode me apresentar. Chega já um senhor, então, juntamente com ele, e diz assim, olá, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a Bíblia. Eu disse, tudo bem, estamos aqui abertos para a gente conversar. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Eu estou falando de aproximadamente 12, 13 anos atrás. Nós estávamos já conversando há aproximadamente 50 minutos, uma hora, quando de repente ele falou, olha, eu já vou ter que ir para casa, mas antes de ir para casa eu não posso deixar de falar algumas verdades. Eu quero que você saiba que se você não guardar o sábado, você está indo para o inferno. Ele disse, o sábado é o dia do Senhor, o domingo é o dia do anticristo. Quem instituiu o domingo como o dia do Senhor foi Satanás. Eu quero que você entenda uma coisa, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. E não só você, todas as igrejas do mundo que não guardam o sábado, elas vão para o inferno, porque a guarda do sábado é o sinal de Deus na vida dos cristãos. E ele falou duramente comigo, eu disse, olha, eu não creio nisso, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu quero dizer que eu respeito o que você está falando, mas eu repreendo essas palavras em nome de Jesus. Eu e você não precisamos aceitar toda a palavra. Eu e você não precisamos acreditar em tudo que nos dizem. Até porque se não estiver escrito na palavra de Deus, não é verdade. Creia somente na Bíblia e tenha sempre a Bíblia como a sua regra de fé e de conduta. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Esse foi mais um vídeo rápido, objetivo, falando aqui com respeito à heresiologia, na nossa série de vídeos com respeito às seitas e heresias. Que Deus abençoe você, um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.